Bom dia, eu tô aqui para gravar uma videoaula de revisão de Sociologia para N3. Esse vídeo, diferente do último que eu gravei, ele não tem como base um módulo de Sociologia. Eu falei com o professor e ele falou para que, se eu pudesse, comentar o documentário que ele estava passando na sala sobre as crianças e consumismo. E, lendo o módulo, eu pude entender por que comentar o documentário e não o módulo. O módulo ele é uma questão generalizada, ele está falando da sociedade como um todo. Quando se trata das crianças, você já tem que ter a ideia de que elas são mais vulneráveis, ou seja, as coisas para elas, projetadas para elas, são muito mais fortes. É muito mais extremo a propaganda destinada para crianças, o consumo destinado para crianças do que destinado para adultos. Por isso, talvez que estudar isso por meio das crianças e comparando com os adultos seja um meio mais eficiente. Bom, eu fui seguindo no vídeo anterior uma ordem lógica que estava expressa no módulo. Aqui não, eu assisti o documentário, produzi uma pauta e eu vou comentando aqui o que eu fui escrevendo. Uma das partes mais chocantes do documentário, que é logo de cara, ele fala: as crianças são consumidoras já dentro da barriga das mães. Ou seja, desde quando elas estão lá dentro já tem produtos projetados para elas. Que no caso são produtos projetados para as mães grávidas que estão ali naquele momento vulnerável, querendo planejar as coisas para o seu filho. Ou seja, ela quer comprar o primeiro brinquedo, ela quer comprar o primeiro berço, o primeiro móvel, todas essas coisas. E depois do nascimento, as crianças já estão sendo influenciadas pelo marketing de uma forma nunca antes vista. Os publicitários, eles perceberam a influência que as crianças têm no mercado consumidor, a influência que elas têm sobre a família, porque é a criança que vai editar que tipo de carro o pai precisa ter. Por exemplo, se o pai tem 3 filhos, ele não vai ter um esportivo, ele vai precisar de uma coisa com grande espaço. A criança também vai acabar dizendo para onde eles vão para as férias. Você não leva uma criança de 3 anos para Paris, por exemplo. E as crianças elas estão sendo constantemente atacadas por essa cultura de consumismo. E não só as crianças, também. Nós vamos ver um filme e o que você vê num filme. Eu, pelo menos, presto muita atenção nesse tipo de coisa. Você tá ali vendo o seu filme de ação, numa boa, do nada, a máquina fotográfica na mão do cara tem uma marca. Isso se chama product placement, que é quando você insere uma marca no meio de algum conteúdo, simplesmente para fazer ela aparecer e você pega a pessoa desprevenida, ou seja, você mostra, ah, nossa, que legal, aquele ator usa aquela marca naquele filme, da hora. E as pessoas nem percebem isso e acabam sendo influenciadas por isso dentro. Ou seja, o conceito de product placement é muito importante. Vamos melhorar isso. E elas são atacadas de tantas formas diferentes que é até difícil de perceber. Por exemplo, elas são atacadas na escola, no colégio, no ônibus escolar e tudo mais. E até mesmo nos filmes que elas assistem. Qualquer coisa que você assiste hoje em dia, você vai encontrar o recurso do product placement. Ou seja, que é uma marca inserida em um conteúdo sem nenhum propósito, só para a marca aparecer, só para ser uma nova forma de publicidade. Isso é muito comum de você ver em filmes e tudo mais, e até em desenhos de crianças. Por exemplo, se você vai assistir American Idol, você vai ver uma propaganda da Coca-Cola. Você vai ver uma propaganda da Coca-Cola. Você vai assistir o Big Brother Brasil. Você vai ver publicidade em todo lugar, porque tudo ali dentro daquela casa tem uma marca. Teve um caso legal que foi a. Esquece.
Uma das frases ditas no filme, no documentário, é a seguinte: vamos ir a eles mais cedo, vamos ir a eles com mais frequência, vamos ir a eles de mais jeitos. Que é basicamente o lema da indústria hoje. Não só com as crianças, mas com qualquer consumidor. Nós precisamos mais propaganda, nós precisamos vender mais. O objetivo da indústria, ela deixa de ser você vender um produto, ela passa a ser você conquistar um consumidor para a vida toda. Você quer que o consumidor compre um produto, goste e compre o próximo. Daí um pouquinho de história. Nos anos 70 e 80 houve muito barulho lá nos Estados Unidos sobre essa questão de comercial para crianças. A Federal Trade Commission, que eu não sei traduzir isso, Trade é como se fosse troca. Enfim. Houve muito barulho. Nos anos 70 e 80 houve muito barulho sobre isso nos Estados Unidos, sobre esse marketing intensivo para as crianças. Aconteceu que a Federal Trade Commission proibiu que os comerciais fossem exibidos visando o público de menos de 8 anos, alegando que essas crianças elas não tinham a capacidade de entender o conteúdo persuasivo do comercial. As indústrias de brinquedos e de cereais açucarados recorreram dessa proibição no Congresso e conseguiram que a Federal Trade Commission perdesse o direito de ditar tais regras sobre o comercial. E uma das administrações do governo dos Estados Unidos acabou desregulamentando totalmente a publicidade para crianças. Antes disso, a publicidade crescia, a publicidade para crianças crescia 4% ao ano. Após a desregulamentação, passa a crescer 35% ao ano. Pela primeira vez, você tem desenhos animados criados para promover brinquedos. Você acha que isso é incomum? Lógico que não é. He-Man, por exemplo, nasceu para promover uma linha de brinquedos. Transformers, o desenho Transformers, que agora virou filme, também nasceu para promover brinquedos. Exemplo um pouco mais comum aqui no Brasil, Max Steel, G.I. Joe, Pokémon. Sim, o seu Pokémon nasceu para promover um videogame. Só isso. Ok? Você está assistindo aí a, 15 temporadas e ele nasceu só para promover um joguinho. Moranguinho também era uma linha de produtos destinados para meninas que eles decidiram de repente que poderiam vender mais se criasse um desenho animado com aquilo. E uma série de outras coisas. A própria Barbie, a Barbie tem filmes e filmes aí nas costas. E agora os conteúdos destinados às crianças, são os desenhos animados e os filmes, eles já nascem com uma linha toda de produtos ligados a eles. Antes, os produtos eram desenvolvidos depois que o filme ou o conteúdo fazia sucesso. Agora eles são projetados antes. Ou seja, você tem um filme, do Homem-Aranha que vai sair ano que vem. Você já tem uma linha toda de produto pronto para lançar junto com o filme, brinquedos, tudo mais, tudo isso daí. E esses anúncios, eles são projetados para viciar as crianças num sentimento muito profundo, ou seja, eles se alinham ao amor que a criança desenvolve por um personagem de um desenho animado, tudo que laço emocional que ela pode criar com aquilo, e usa isso para vender um nugget de frango com Scooby-Doo na caixa. Até mesmo aqui no Brasil, nós temos os nuggets da Turma da Mônica, nós temos uma série de produtos alimentícios da Turma da Mônica. Maçãs da Turma da Mônica, eu me lembro de comprar maçãs da Turma da Mônica. E você tem especialistas em marketing destinados às crianças. Ou seja, são pessoas que vão sentar, estudar como as crianças reagem aos produtos, querendo desenvolver propagandas mais eficientes. Eles chegaram ao absurdo de produzir propagandas que fazem a criança não piscar durante ela. Eles buscam um padrão de cor, um padrão de movimento que faz a criança prestar tanta atenção que ela para de piscar enquanto ela está assistindo aquilo. O que é muito absurdo.
E outra forma, e você acha que esses especialistas eles estão só projetando para crianças? Não, se tem um especialista para crianças é porque tem um especialista para mulheres de tantos anos a tantos anos, especialista para mulheres de outros tantos anos a outros tantos anos, para homens, para qualquer tipo de consumidor. E essa tem uma coisa muito interessante: os objetos eles passam a ser vendidos não pelos que eles fazem, mas pelo seu significado social. Ou seja, ele quer que a pessoa compre tênis tal porque pessoas legais usam tênis tal. Isso é muito comum ver na propaganda de cerveja. Geralmente na propaganda de cerveja você vê um cara com a sua latinha e muitas mulheres em volta, muitos amigos em volta. O que essa imagem quer passar? Essa imagem quer passar que se você beber cerveja, se você comprar cerveja, você vai estar naquele meio, você vai ser aquele cara popular, você vai ser aquele cara que pega todas aquelas mulheres de biquíni. E isso não é necessariamente verdade. Se você compra muita cerveja, é bem provável que você seja um tiozinho barrigudo, que não pega ninguém. E isso é muito comum em crianças também. Por exemplo, você tem. Eu lembro da. Olhando o comercial, você tem uma propaganda para crianças de um tênis que fala assim: ela fala uma coisa do tipo play cool, be cool e oferece o tênis. Ou seja, brinque legal, ou seja, brinque descoladamente, seja descolado e vende um tênis com essa imagem. Se você comprar o tênis, você vai ser descolado. Se você comprar o tênis, as pessoas vão gostar de você. E a criança fica seduzida por esse significado social do objeto e não pelo objeto. É. Quem aqui nunca comprou um brinquedo ou alguma coisa que parecia muito legal na propaganda, chegou em casa e era uma bosta? Todo mundo já fez isso. Todo mundo já passou por isso. E isso daí abre brecha para a cultura do tem. Você é o que você tem. O ter vira ser, pois só o ser já não é suficiente. Que é muito doentio. Uma outra coisa legal para vocês entenderem como a sociedade muda, no documentário tem o depoimento de um psicólogo. E ele fala que quando ele lidava com criança, era comum ele perguntar que profissão eles queriam ter quando crescer. E ele, até os anos 80, ele costumava ouvir coisas tipo enfermeira, astronauta, coisas que pareciam glamourosas para as crianças. E a partir disso daí, que você lembrar, é mais ou menos quando acontece a desregulamentação, lá ele passa a ouvir quero ser rico quando eu crescer. As crianças começam, ao invés de querer ter uma profissão que elas acham glamourosa, elas querem ser ricas. Simples assim. Uma outra ideia que chega constantemente a gente e que está sendo trabalhada por essas indústrias é a ideia de que uma criança de 6 anos já não é mais uma criança. A ideia é que essa criança ela já está entre a infância e a adolescência. 6 anos, ela está entre a infância e a adolescência. É uma ideia muito absurda. Para você entender isso, nos Estados Unidos a palavra adolescente ela tem um outro peso. Ser um adolescente é uma coisa muito fixa nos 12 anos. Nos 13 anos, aliás. A partir dos 13 anos você é um teenager. Porque você tem 13 years. Você tem 13 anos. Deixa eu explicar isso melhor. A indústria ela começa a trabalhar com a ideia de que uma criança de 6 anos ela já não é mais uma criança. Ela está entre a infância e a adolescência. Ela está para se tornar um adolescente. Nos Estados Unidos, você tem uma definição muito precisa de adolescência. A palavra em inglês para adolescente é teenager. Enquanto as idades elas vão 11, 12, 13,
14, 15, 16, e aí vai até o 19. Ou seja, é muito estático isso. Você é um adolescente quando você tem 13 anos até 19 anos. Certo? Você pode ser chamado de teenager porque você tem 13 years. E a ideia de que uma criança de 6 anos já não é uma criança, mas sim que ela está numa fase entre a infância e a adolescência, que a adolescência começa lá nos seus 13 anos, é uma ideia muito bizarra, porque você tem aí você tem outra questão. A indústria aprendeu a tratar os seus consumidores com uma especificidade. Ou seja, você tem hoje produtos destinados para as menininhas, produtos destinados para os garotinhos. E isso é muito explícito no McDonald's. O McDonald's ele sempre tem duas linhas de brinquedos no McLanche Feliz. A linha para meninos e a linha para garotos. E é muito diferente do que acontecia lá atrás, nos anos 70 e 80, antes dessa desregulamentação. Porque antes você tinha produtos unissex. Você tinha um carrinho que você tinha um carrinho desses de sentar em cima e dirigir, de brinquedo, que servia tanto para garotos quanto para garotas. Ou seja, a indústria, em ordem de vender mais, ela se tornou específica. E as campanhas das garotas, hoje em dia, elas têm um forte apelo sexual. Se você olhar a última linha de Barbies, você provavelmente vai achar mini saias a uma distância muito, muito pequena da virilha. Ou seja, aquelas pernas de fora. O documentário ele fala o tempo todo de uma linha de brinquedos das Bratz. Se eu não me engano, são um grupo de amigas cantoras ou alguma coisa assim, que não é muito comum aqui. Mas se você olhar para a linha de bonecas, você vai ter a sensação de que são bonecas prostitutas. Porque elas estão com umas roupas metálicas, todas curtas, decotadas, os cabelos arrumados, toda a maquiagem feita. Ou seja, você tem uma pré-sexualização das garotas, porque elas olham para a boneca e elas querem ser daquele jeito. E para os garotos você já tem uma imagem oposta. Você tem uma imposta de que você tem um apelo para o lado, não masculino, mas para um lado rude da masculinidade. Ele é acreditado que a criança, o menino, ele tem que gostar do carrinho, ele tem que gostar do boneco Max Steel, ele tem que gostar do G.I. Joe, ele tem que gostar do Transformers. Essa coisa que estimula, de uma certa forma, um lado mais violento, explora um lado mais violento, e essa tendência violenta. O documentário ele fala de uma linha de rifles para crianças. Meu primeiro rifle. Ou seja, a criança de 6 anos não consegue limpar a própria bunda, mas tem um rifle e atira com ele, um rifle de verdade. Ou seja, e uma outra coisa que a fala é que a indústria da educação, ou seja, você tem toda essa linha e você tem uma linha de produtos, uma linha de programas educativos que promete dizer o contrário. Promete desenvolver as crianças, promete ensinar as crianças de uma certa forma. E não tem nenhuma evidência de que eles consigam realmente fazer isso. Se eu não me engano, até 2 anos e meio não há qualquer evidência de que uma criança abaixo de 2 anos e meio consiga aprender nada vindo de uma tela eletrônica. E mesmo assim, os pais são estimulados a comprar isso daí, porque senão eles têm a sensação de que o filho ficará para trás no aprendizado, vai ficar para trás do filho do vizinho, por exemplo. E essa ideia de que você tem que colocar seu filho em frente a uma mídia logo cedo, logo no começo da vida, é extremamente doentia. Porque você vicia a criança, ela sempre vai precisar de uma tela para se divertir, ela não vai desenvolver imaginação, porque ela vai trabalhar com linhas de história prontas ali para ela. O que é muito, muito errado. E no final do vídeo ela faz uma analogia muito grande, não grande, uma analogia muito boa. Ela compara a mídia a uma companhia de caminhões. A mídia é uma companhia de caminhões muito grandes
que anuncia que seus motoristas correrão a 250 por hora em zona escolar no horário de entrada e saída da escola. Pais, fiquem atentos. Não podemos fazer nada, nós vamos correr a 250 km por hora. Fiquem atentos, porque se alguma coisa acontecer com as crianças de vocês, a culpa é de vocês. E para pra pensar, será que elas correm por cima de apenas crianças com esses caminhões? Não, a sociedade ela tá toda imersa nesse consumismo, toda imersa nessa quantidade de propaganda, toda imersa nesse cultura consumista e capitalista. E o que a sociologia ela tem que parar para pensar é se isso é ideal, se isso é o adequado, se isso devia estar acontecendo. E se não devia estar acontecendo, como que eu faço para não acontecer mais? Ou como que eu faço para acontecer menos? Ou seja, você precisa parar e refletir sobre como isso afeta as pessoas e como que isso deveria afetar as pessoas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.